Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Rafael Mick na área para trazer mais um vídeo pro canal. E hoje o meu cenário tá diferente. Tirei o dia para descansar, tirei o dia para viajar. E foi onde deu para gravar. Então por isso esse ruído aqui. Até coloquei o fone de ouvido para melhorar a transmissão aqui para vocês, para diminuir os ruídos. Mas é som de natureza, som de água. Então tô aqui na beira da piscina fazendo isso. Só não tô aqui com uma cervejinha do lado para não cair o vídeo, sei lá, né? Hoje em dia tudo faz derrubar, né, o vídeo. Como terça-feira tivemos só um jogo e na quinta-feira vamos ter só um jogo também, vou fazer o vídeo de hoje com os jogos de quarta-feira, beleza? Na quarta-feira vamos ter uma grade com muitos jogos, teremos 8 jogos, então vou tentar falar de uma maneira rápida e simplificada aí para vocês, para não ficar longo o vídeo. Vamos resenhar um pouquinho sobre a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, jogos de quarta. Minhas dicas já estão anotadas aqui para vocês, já analisei, já fiz tudo bonitinho aqui, já está tudo aqui no meu computador. Mas antes, vamos aos jogos que teremos nessa quarta. Teremos Botafogo enfrentando São Paulo, Sport versus Bragantino, Mirassol enfrentando o Grêmio, Corinthians versus Fluminense, Internacional versus Palmeiras, Flamengo enfrentando Juventude, Santos versus Atlético Mineiro e Vitória versus Ceará. Vou tentar não prolongar aqui as análises de cada jogo, fazer um prognóstico rápido e já ir direto para minhas dicas, beleza? Vou fazer isso agora para vocês, mas antes, solta a vinheta. Então vamos começar o vídeo de hoje falando de Botafogo enfrentando o São Paulo, jogo às 6h30 da tarde. O Botafogo perdeu para o Bragantino na última rodada e o São Paulo empatou com o Cruzeiro. Bom, a fase do São Paulo não é das melhores, ainda não venceu no campeonato, mas também não perdeu. 3 jogos e 3 empates. Já o Botafogo estava invicto, né, com um empate e uma vitória, ainda não tinha sofrido gols, porém o São Paulo também não tinha sofrido gols, então as duas equipes aí teve sua defesa vazada nesse jogo e agora vão se enfrentar. Vamos ver aí se é o Botafogo que consegue voltar a vencer, se o São Paulo consegue afastar um pouquinho essa má fase e a pressão do Zubeldia e conseguir um bom resultado lá no Rio de Janeiro contra o atual campeão do Brasileirão, beleza? Para esse confronto eu vou apostar no ambas marcam mais de 2,5 gols, tá com uma odd a 1,80, foi o melhor mercado que eu... ruim de gravar na natureza é assim, ó, os bichinhos ficam aparecendo aqui, mas esse visual tá top demais, tô adorando esse meu cenário aqui do videojogo de hoje. Mas enfim, voltando pro jogo, o ambas marcam mais de 2,5 gols, foi o melhor cenário que eu encontrei aqui para esse confronto. São duas equipes que vão para cima, principalmente agora principalmente o Botafogo tentando recuperar aí os pontinhos que deixou escapar lá em Bragança. São Paulo precisando vencer, então acredito que são duas equipes que precisam do resultado. Se o São Paulo perder, pode entrar na zona de rebaixamento. Então tô acreditando num bom jogo, as duas equipes querendo vencer e abrindo bem os espaços aí para contra-ataque, enfim. Tô acreditando que vai ser um bom jogo, então vou apostar em gols, beleza? Próximo jogo, às 7 horas da noite, teremos Sport e Bragantino lá em Sport. O Sport perdeu para o Vasco na última rodada e o Bragantino ganhou do Botafogo. Para esse confronto eu vou apostar na dupla chance do Bragantino. O Bragantino está me surpreendendo nesse campeonato, nesse começo de campeonato. Sempre que eu aposto assim nessas surpresas no começo do campeonato eu acabo me ferrando um pouquinho, mas sem querer zicar o Bragantino eu vou apostar no dupla chance do Bragantino, empate ou vitória do Bragantino dá nós, a odd tá 1,65. Próximo jogo também às 7 horas da noite teremos Mirassol versus Grêmio. O Mirassol empatou com o Bahia na última rodada e o Grêmio perdeu pro Flamengo. O Mirassol também é uma outra equipe que eu acho que vai lutar contra o rebaixamento nesse campeonato, mas assim, tá vendendo muito caro a derrota. No último jogo já conseguiu empatar com o Bahia, tem alguns jogadores experientes ali que tá conseguindo dar conta do recado. E vai enfrentar um Grêmio que vem de derrota, né? O Grêmio começou até que bem contra o Atlético Mineiro, mas depois perdeu tanto pro Ceará quanto pro Flamengo. Isso contra o Flamengo pesou um pouquinho mais porque foi um jogo em casa, né? Mas o Flamengo é um time que vai brigar pelo título, então não é demérito nenhum perder pro Flamengo. Para esse confronto eu vou apostar na dupla chance do Grêmio. O Grêmio precisa voltar a vencer. Esse é um confronto onde o Mirassol vai lutar para não cair, então precisa vencer, mesmo jogando fora de casa. Então o Grêmio dupla chance é a minha dica de aposta e está com uma odd a 1,57, beleza? Próximo confronto às 7h30 da noite teremos Corinthians versus Fluminense. O Corinthians perdeu para o Palmeiras na última rodada e o Fluminense ganhou do Santos. O Fluminense fez um bom jogo contra o Santos, mas assim, o Fluminense não é um time que dá sorte contra o Corinthians, principalmente jogando no Itaquerão. O Fluminense pode estar bem, vai enfrentar o Corinthians, mano, é só derrota.
Para esse confronto eu não vou apostar na vitória do Corinthians, porque o Corinthians também não tá muito bem. Por mais que a casa tenha colocado o Corinthians com uma odd a 1,90, 1,80, depende da casa de aposta, cara, é muita coisa. O time do Corinthians é igual, mesmo nível ali do Fluminense. Eu vejo os dois assim, mesmo nível. Então tá colocando o Corinthians muito como favorito. Mas acredito que seja por esse retrospecto do Corinthians, né? O atual campeão paulista. O Fluminense não fez nem cócegas no Flamengo, enfim. Para esse confronto eu vou no mercados asiáticos, tá? Eu vou apostar em gols, mais de 2 gols no mercados asiáticos. No mais de 2 gols funciona o seguinte: pra gente ter win nessa aposta tem que ter 3 gols. Se tiver apenas 2 gols, o nosso investimento retorna pra gente. A aposta é devolvida. A gente só tem hedge nessa aposta se não tiver nenhum gol ou tiver apenas 1 gol, beleza? Mas 2 gols, a aposta é devolvida. 3 gols em diante, aí a gente tem win nessa aposta. Mais de 2 gols asiáticos, está com uma odd a 1,78, beleza? Próximo confronto, também às 7h30 da noite, teremos Internacional enfrentando o Palmeiras. O Inter empatou com Fortaleza na última rodada e o Palmeiras ganhou do Corinthians. Para esse confronto, eu acho que é um dos mais aguardados assim da rodada. O Inter tá numa excelente fase, tá bem na Libertadores, começou bem o Brasileirão e vai enfrentar um time, o atual vice-campeão brasileiro. O Palmeiras é um time a ser batido nos últimos anos, e o Palmeiras é outro time que começou bem no Brasileiro, começou empatando contra o Botafogo, mas já emendou 2 vitórias, já tá lá em cima, junto com o Flamengo, tá 100% na Libertadores. Então é um confronto de 2 equipes que vem bem, tem um elenco ali do mesmo nível, na minha opinião. O Inter jogando em casa tende a tomar as ações do jogo, tende a ir para cima. O Palmeiras não se acovarda, então não é o estilo do Abel ficar retrancando o time, é um time que vai para cima. Vamos ver, tá meio desfalcado o Palmeiras, mas para esse confronto eu vou apostar no ambas marcam mais de 2,5 gols, tá com uma odd a 1,70, prevejo um bom jogo, as 2 equipes querendo o resultado, sair de campo com a vitória. Então essa é a minha dica de aposta, beleza? Vou apostar em gols. E os últimos jogos da rodada, às 9h30 da noite, começando com Flamengo versus Juventude. O Flamengo ganhou do Grêmio na última rodada e o Juventude ganhou do Ceará. 2 equipes que vêm de vitória. O Juventude, desde o ano passado, também tá vendendo cara a derrota. Não tá sendo fácil jogar contra o Juventude. Agora jogar fora de casa contra o Flamengo, time que vem forte aí pelo título. Para esse confronto, o Flamengo é favorito. Não dá para apostar na vitória do Flamengo porque tá pagando bem abaixo do 1,50. Então eu vou para mercados asiáticos também, tá? Só que ao invés de apostar em gols no mercados asiáticos, eu vou apostar no Flamengo menos 1,25, tá com uma odd de 1,70. Como funciona esse mercado asiático no Flamengo menos 1,25? Se o Flamengo ganhar por 1-0, metade da aposta é devolvida e metade da aposta a gente tem hedge, tá? Pra gente ter win nessa aposta, o Flamengo precisa ganhar de 2 gols de diferença. Se o Flamengo empatar ou perder, a gente tem hedge total. Então é assim que funciona esse mercado asiático no Flamengo menos 1,25, tá? Eu achei uma odd legal. Flamengo para vencer por 2-0 não é nada impossível, principalmente de uma equipe que vai brigar lá embaixo. Mas como o Juventude tem vendido cara a derrota, pode muito bem assim segurar para não perder de muito. Então 1-0, se o Flamengo ganhar por 1 gol de diferença apenas, a gente tem apenas meio head nessa aposta, beleza? O próximo confronto das 9h30 da noite é Santos versus Atlético Mineiro. O Santos perdeu pro Fluminense na última rodada e o Galo empatou com Vitória. Bom, para esse confronto, eu acho que o Atlético Mineiro na última rodada quebrou a banca de muita gente. Por isso é importante fazer a gestão de banca. Por isso é importante, nas dicas que eu passo aqui, é importante você não sair fazendo tudo de uma vez. Eu faço com cotações acima de 1,50 para quê? Para você fazer essa aposta individual, para você, sei lá, mesclar com outra aposta. Pode muito bem pegar as que vocês mais sentirem confiança, fazer duplinhas. Pode fazer a múltipla também, com todas as dicas aqui. É muito difícil bater todas, mas não é impossível. Eu tô fazendo análise aqui, beleza, mas no decorrer do jogo pode acontecer uma outra coisa totalmente diferente. Às vezes a análise de vocês pode ser diferente da minha. Então aqui é uma dica que eu passo sobre a minha visão, beleza? Então não é para vocês saírem pegando tudo que tem e apostando aqui em todas essas minhas dicas. Não, vai fazendo duplinhas, vai fazendo ela individual. Enfim, é para ter gestão de banca e controle, beleza? Então voltando a falar aqui desse confronto, o Galo não é um time que me passa muita confiança, é um time meio pipoqueiro. Vai enfrentar um Santos que também não vem bem das pernas, porém tem um retorno de Neymar, então todo mundo joga em prol do Neymar, todo mundo joga com outro ânimo. E por esse confronto é Neymar versus Hulk, 2 times. Eu ainda acho o Atlético Mineiro melhor que o Santos,
mas assim, não dá pra não acreditar na influência que o Neymar tem nesse time do Santos, dos seus companheiros, e jogando em casa, né? Jogando na Vila Belmiro. Então, por esse confronto eu vou apostar no ambas marcam mais de 2,5 gols também, que está com uma odd a 1,72, beleza? E para encerrar o vídeo de hoje, vamos falar de um clássico do Nordeste, Vitória enfrentando o Ceará. Por esse confronto, bom, clássico do Nordeste, estão acostumados a se enfrentar ali na Lampions League. São dois times que estão muito bem servidos ali no ataque, tem seu ataque vivendo uma boa fase. E assim, não consigo colocar um favorito para esse jogo, não consigo dizer quem que vai ganhar ou dupla chance para alguém. Eu vou apostar em gols também, acredito que esse jogo vai ser um jogo aberto, então eu vou apostar em gols também. Mais um jogo que a minha dica de aposta vai ser no ambas marcam mais de 2,5 gols, tá com uma odd a 1,83. E é um mercado que eu gosto bastante, um mercado que só tem na Betano, o ambas marcam mais de 2,5 gols, permite aí, se um time ganhar por 3-0 ou der um empate 1-1, a aposta da Win. Eu costumo trabalhar bastante nesse mercado e foi a maioria das minhas dicas no vídeo de hoje, beleza? Bom, essas foram as minhas dicas, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, vou terminar de aproveitar aqui minha semaninha de férias, minha semaninha que eu estou viajando. Vocês, obrigado por assistirem até aqui. Eu vou pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação do canal, beleza? A gente vai resenhando tanto aqui quanto lá no Instagram do @resenha-do-Mickey. Lá eu vou soltar mais outras dicas, mais um bingo que eu sempre estou soltando em toda a rodada. E a vocês, tenham uma ótima semana, beleza? Fim de semana estamos de volta. Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e até mais.